Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gilbert, comigo, Matheus Gilbert, nessa terça-feira, uma terça-feira importante para o nosso Vasco, onde enfrenta na terceira rodada da Copa Sul-Americana o Lanús em casa, um jogo importante, onde o Vasco precisa da vitória, afinal é um confronto direto, muito provavelmente pela primeira vaga, a vaga direta para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Vamos falar sobre esse jogo, as minhas expectativas, a provável escalação, alguns desfalques. Além disso, vamos falar também informação que eu já tinha dado há praticamente 2 semanas atrás e ontem se confirmou pelas informações da rapaziada do canal Atenção Vascaínos. O atacante Ryan assinou sua renovação de contrato com o Vasco. Vamos falar sobre esse assunto e mais, ainda sobre informações do canal Atenção Vascaínos. O Vasco deve buscar até 5 reforços na janela de transferências no meio do ano. Um zagueiro, um meia e de 2 a 3 atacantes. O Vasco estaria interessado e já estaria no mercado, né? Tentando contratar esses jogadores. Vamos falar sobre esse assunto também no final do vídeo. Fique ligado, não saia do vídeo não, para que você fique informado de tudo o que acontece no Vascão. Antes de mais nada, eu gostaria sempre de agradecer a vocês que estão aqui sempre dando importância ao meu vídeo, espalhando, compartilhando, e pedir para você que não me conheça, se inscreva no meu canal, deixe o seu like. Compartilhe muito esse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco, Vascaínos, Telegram, WhatsApp, Instagram, qualquer grupo de Vascaínos que você tiver por aí, compartilhe esse vídeo e pode falar que aqui só tem informações de primeira, exclusivas minhas ou não. Aqui a gente dá o devido crédito à rapaziada que dá a informação em primeira mão. Enfim, vamos começar o vídeo de informações falando sobre o jogo de hoje, né? O importante jogo do Vasco contra o Lanús, praticamente um jogo de 6 pontos, onde o Vasco necessita e tem por obrigação vencer o Lanús em casa, em São Januário. O jogo acontecerá às 9h30 da noite, com transmissão dos canais ESPN e do SBT. O Vasco enfrenta, como eu falei, o Lanús com a obrigação de vencer. Por quê? Vasco e o Lanús são talvez os 2 principais times do grupo, mas na Copa Sul-Americana, diferentemente da Libertadores, se classificam apenas um de forma direta. O segundo colocado vai para um playoff contra o time que vier o terceiro colocado da Libertadores, né? Os melhores terceiros colocados vão para o playoff com os segundos colocados da Copa Sul-Americana para ver quem passa para a próxima fase. Então é essencial que o Vasco vença o Lanús, porque passará o Lanús, vai a 7, o Lanús fica com 4 e também vai, né, para o próximo jogo lá em Lanús, na Argentina, buscando um empate, porque o empate faz com que o Vasco vá a 8 pontos e não o Lanús não ultrapasse o Vasco, faltando 2 rodadas, onde o Vasco enfrenta o Porto Cabedelo e o Melgar em casa. Enfim, um jogo muito importante, o Vasco precisa vencer, convencer também, mas eu acho que o mais importante num jogo em Copas é vencer, independentemente de como seja. Acho que Copa é um torneio mais curto e vencer é importante. E o Vasco deve ir a campo com a mesma escalação que enfrentou o Flamengo no último sábado. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Jair e Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Pablo Verratti. Essa deve ser a escalação que o técnico Fábio Carille lançará a campo entre os titulares. Obviamente teremos o retorno, provavelmente, do atacante Adson, que ficou de fora do último jogo contra o Flamengo por conta de carga, né, de sentir dores. Vale lembrar, antes que o pessoal comece a criticar o departamento médico do Vasco, essa lesão que o Adson teve é uma lesão óssea, então é realmente difícil. O Adson fez uma cirurgia, tratou, o problema é que começou a doer. Eles colocam sempre uma placa numa fratura na tíbia, né? E quando colocou essa placa, depois que cicatrizou, começou a doer. O Vasco foi lá, retirou essa placa, não tem problema nenhum, e ainda dói algumas vezes. Ele consegue jogar alguns jogos, 45 minutos contra o Ceará, e depois sentir novamente. É normal. Um exemplo, o Júnior Santos, artilheiro da última Copa Libertadores da América, artilheiro do último ano com a camisa do Botafogo, foi comprado pelo Atlético Mineiro por 50 milhões de reais, mas até hoje não conseguiu jogar de forma sequencial, com frequência, né? E ele teve a mesma lesão do Adson, uma fratura por estresse, não foi por pancada, não.
de tanto o jogador treinar, às vezes o osso, né, não aguenta e acaba fissurando, tendo uma fratura ali. Teve que passar por cirurgia e até hoje o Júnior Santos, assim como o Watson, vive com problemas de lesões, né? Enfim, é uma lesão normal, de recuperação normal. O Watson tá até bem, né? Vale lembrar que o Watson, durante as férias de dezembro, onde o Vasco ficou de férias, não ficou totalmente, né, treinando no CT, então isso atrasou um pouquinho a recuperação do Watson, porque muitos jogadores ficaram se recuperando no CT e o Watson preferiu passar férias. Direito dele, não vamos brigar com isso. Um jogador que é importante para o Vasco, já retornou aos campos e agora é ir dosando até que o jogador consiga ter novamente uma sequência dentro de campo. Vamos torcer para amanhã, quando eu vier falar no vídeo aqui, a gente saia, né, eu faço o vídeo com uma vitória do Vasco, o Vasco liderando o grupo da Copa Sul-Americana, porque vai ser importante, como eu falei, importante para o técnico Fábio Carille, importante para o elenco do Vasco, importante para o Vasco em si, para a gestão do Vasco em si. Será muito importante a vitória, colocando o Vasco na liderança do grupo e dependendo só dele, a partir de hoje, caso vença, para se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. E aí, qual será o placar de hoje? Comente aqui embaixo o nome de quem fará o gol. Comente aqui embaixo também o placar e quem fará os gols. Comente aqui embaixo no vídeo, eu quero saber a opinião de vocês. Pois bem, mudando de assunto, mas o que tem muito a ver também com o jogo de hoje, o Vasco acertou a renovação contratual do atacante Ryan. Eu informei há praticamente 2 semanas atrás que o Vasco já tinha assinado o contrato com o jogador. E como eu falei no vídeo na semana passada, eu reafirmo a informação. Acontece que quando você vai assinar um documento, você não é somente um documento que você precisa assinar, você precisa passar por assinatura do departamento jurídico, do próprio Vasco, e essa burocracia atrasou um pouco. Mas ontem, informação inclusive dada pelos companheiros do Atenção Vascaínos, que confirmou: o atacante Ryan assinou sua renovação contratual com o Vasco até o final de 2026, com uma multa em torno de 40 milhões de euros. Você pode até achar o contrato um pouco baixo, né? A duração do tempo de contrato baixo, a multa salarial. Mas o Vasco renova com o Ryan praticamente para não perder o jogador de graça. Muito provavelmente o Ryan, junto ao Vasco, seu staff, vão achar o melhor caminho para ele no meio do ano, onde o Vasco poderá ganhar dinheiro. Vale lembrar que o Vasco não quer vender o Ryan de qualquer forma. O Vasco quer vender o Ryan e quer o transformar na maior venda da história do clube. Isso é um fato que está sendo levado a sério pela gestão e pelo staff do jogador. Portanto, o Vasco espera que na próxima janela do meio do ano, e dando sequência ao Ryan agora, vai ser titular no jogo de hoje, nos últimos 3 jogos fez gol e deu assistência, que o Vasco consiga fazer o Ryan se tornar a maior venda da história do clube. E torcemos para isso, porque é sempre bom, né? Se o jogador não pode dar o retorno técnico, e ele vem dando o técnico dentro de campo, que também dê um retorno financeiro. Porque o Vasco é o clube que revelou ele, gastou muito dinheiro com o Ryan desde a base para vender o jogador de forma inadequada, como assim tem sido vendido alguns jogadores nos últimos anos. Enfim, vamos torcer para que dê certo, para que o Ryan consiga arrebentar nessa reta final até o meio do ano, e para que o Vasco consiga fazer uma excelente venda para ambas as partes, para o Vasco e para o Ryan, que o destino do moleque seja um destino correto para ele também. Enfim, rapaziada, falamos sobre o jogo de hoje, a questão do Ryan, e vamos falar sobre uma outra informação aí dada pelos companheiros do Atenção Vascaínos. O Vasco já está no mercado em busca de reforços, né? Informação, como eu falei, inicial do Atenção Vascaínos. Estou aqui repassando para vocês que não puderam acompanhar o vídeo deles de ontem, a live deles de ontem, o Avenil, se eu não me engano, na parte da noite. Enfim, o Vasco já está no mercado em busca de reforços. A princípio e a prioridade, o Vasco tem interesse em contratar um zagueiro, um jogador de meio campo, seja ele volante, meio, enfim, não tenha essa característica do jogador de meio campo que o Vasco quer contratar, mas eu imagino que seja um meio campo que jogue na parte de volante ali, porque meia, o Vasco já tem um Coutinho, já tem outros jogadores que podem atuar por ali, o próprio Benjamin Garré, que o Vasco acabou de gastar uma grana agora. Enfim, acredito que seja um meia mais recuado, um meia mais defensivo. Um zagueiro, um meia e 2 a 3 atacantes. Essa é a informação passada pelos amigos do Atenção Vascaínos, e que, paralelamente a isso, o Vasco estaria buscando enxugar o seu elenco, já buscando
clubes para jogadores que não estão sendo utilizados pelo técnico Fábio Carille. Juan Esforza, Manuel Capasso, né? Outros jogadores que não estão, Jean Davi, Vitor Luiz, que não tem sido utilizado, não joga muito tempo com a camisa do Vasco, acho que desde aquelas fases preliminares ali do Carioca, né, onde o Vasco jogava com um time alternativo. Então o Vasco vai buscar times para esses jogadores que não estão atuando, até para aliviar um pouco a folha, aliviar o elenco. Vocês que não sabem, atrapalha muito você trabalhar, um técnico de futebol trabalhar ali. O Vasco tem praticamente ali um pouco mais de 30 jogadores. Tem técnico que gosta de trabalhar com 24, só você 24 mais os goleiros. Enfim, o Vasco quer, né, enxugar essa folha e, paralelamente isso, contratar jogadores. O Vasco deve contratar na janela do meio do ano 5 jogadores, como informado pela Atenção Vascaínos, até 5 jogadores. E eu acredito que o Vasco deve investir, é a minha opinião pessoal, o Vasco deve investir bem nessa janela, até para dar uma resposta ao torcedor, a atual gestão dar uma resposta ao torcedor, porque tem sido criticado e com razão, né? As contratações não têm sido certeiras, por mais que acredito que há um certo exagero. Gostei da janela de janeiro, acho que foi uma janela boa, foram 8 ou 9 jogadores contratados, e até agora os 2 únicos jogadores que não caíram nas graças da torcida é o angolano Lloyd Augusto e o zagueiro Lucas Oliveira. Ou seja, você tem uma porcentagem, uma taxa de acerto até agora boa, né, na janela de janeiro. A janela do meio do ano passado para mim foi desastrosa, e acredito que o Vasco e a atual gestão vai querer dar uma resposta, não só para o torcedor, mas para a própria gestão, para dar um pouco de mais de ânimo à torcida, e deve investir bem nessa janela. Aí estou falando como opinião, tá? Pelo que eu escuto, pelo que eu converso, uma opinião minha é que muito provavelmente a gestão atual do Vasco vai querer dar a resposta ao torcedor do Vasco, e na janela do meio do ano vai investir bem para contratar de forma certeira e pontual, para que o Vasco se reforce cada vez mais. Informação do Atenção Vascaínos: o Vasco já está no mercado e busca até 5 reforços. Paralelamente a isso, o Vasco busca enxugar sua folha com jogadores que não estão sendo utilizados pelo técnico Fábio Carille. É isso aí, galera. Dei todas as informações, falei um pouco sobre o jogo de hoje, falei sobre o Ryan, que assinou sua renovação contratual até o final de 26, e falei um pouco da informação da Atenção Vascaínos, em que o Vasco deve e já está no mercado em busca de reforços e também de enxugar o seu elenco. Valeu, galera, esperamos que estejamos aqui amanhã com vocês, que eu esteja novamente com vocês, falando sobre a grande vitória do Vasco em cima do Lanús, uma vitória que vai colocar o Vasco na liderança da Copa Sul-Americana e aliviar um pouco a pressão em cima do Vasco, do técnico Fábio Carille e do próprio elenco, para que o Vasco possa ir mais leve e enfrentar o Cruzeiro em Uberlândia. Lembrando, um estádio, entre aspas, neutro, porque existe muita torcida do Vasco, vai ter um setor somente para vascaínos e um setor misto, que muito provavelmente terá mais vascaínos do que cruzeirense, porque naquela zona ali de Minas Gerais existe muito vascaíno. Vale lembrar que há um ano atrás, praticamente, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu com um time reserva, né, um time muito alternado, com Serginho, Maicon, Léo, um time totalmente reserva, num jogo que foi disputado às 5h30 da tarde, num dia de semana, e o Vasco conseguiu colocar 10 mil torcedores dentro do estádio lá em Uberlândia. Enfim, esse jogo promete, esperamos que o jogo de hoje faça com que o Vasco vá para Uberlândia mais leve, para que possa buscar pontos contra o Cruzeiro. É isso, galera, tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, e é isso. Deixem o seu like, comente muito aqui, eu quero saber de você. Placar e quem vai fazer os gols de hoje. Tamo junto, galera. Valeu, é nóis.